Sim, Pai querido, aqui estamos nós, louvando o Teu nome, Senhor. Mas o Senhor nos orienta a aproximar do Senhor não com os lábios, mas com o coração. O Senhor permitiu Isaías declarar isso ao Teu povo, que te buscava só com os lábios, mas o coração estava distante. E aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença para lhe pedir, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Messias, do Yeshua, Senhor, que possamos Te louvar com o coração, aproximar a Ti, diante de Ti, na Tua presença com o nosso coração, fazer e colocar em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou àquela samaritana, Senhor. Que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que Te adore de todo o coração, e não exista segundas intenções, em espírito e em verdade, Te adorando, Senhor, na prática da Tua palavra, na realização dos Teus mandamentos, da Tua Escritura Sagrada, através do Espírito Santo que nos orienta. Sem o Teu Santo Espírito, jamais compreenderemos a Tua verdade, os Teus planos para a nossa vida, e é plano de paz. Os Teus caminhos, que são maiores que o nosso. Só nos faça, Senhor, nesta manhã, compreender a graça e o amor do Senhor. E o amor do Senhor. Te louvamos, que a Tua palavra nesta manhã nos oriente, nos cerque, nos corrige, porque o Senhor corrige e castiga a quem o Senhor ama. Que possamos, Senhor, ser visto pelo Senhor. Te louvamos por esse dia, mais um dia, 22 de outubro de 2023, mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos permite ter o fôlego de vida, para Te glorificar e Te exaltar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu oro, e a igreja diz, amém. Bom dia! Bom dia! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, igreja? Pode se assentar. Shalom a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor nos conceda um excelente culto, amém? E eu quero começar lá em Hebreus, porque é interessante, né? Muitas vezes a gente não consegue medir e compreender o amor e essa graça. Deus amou o mundo de tal maneira. E nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Para não misturar esse amor e não confundir essa graça. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 5. E o versículo é 4 em diante. E diz o seguinte: ninguém pode ser sumo sacerdote só porque deseja o quê? Ser.
tem de ser chamado por quem? Por Deus. Para esse o quê? Trabalho. Da mesma forma como Deus escolheu quem? Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si próprio a honra de se tornar sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. E noutra ocasião, Deus lhe falou, olha que coisa maravilhosa, você foi escolhido para ser o quê? Sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de quem? De Melquisedeque. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia o quê? Salvá-lo. Da onde, igreja? Da morte. E Deus ouviu as orações dele, por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos o quê? Os momentos. Aqui eu quero parar um pouquinho e trazer uma lembrança para nós. Vocês estão lembrados do rei Saul? Quem era o profeta na época? Quem era o sacerdote da época? Samuel. E Saul foi ungido para ser o quê? Rei. E ele tentou ser o quê um dia? Sacerdote. Tentou sacrificar. Declarar um sacrifício a Deus. No lugar de quem? De Samuel. Nós temos que tomar muito cuidado para não estar ocupando lugares ou achar que tudo está bem. Se a gente pegar o que aconteceu na vida de Saul, mesmo o Espírito do Senhor sendo tirado dele, ele continuou achando que era o quê? Rei. Entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado. Jesus Cristo um dia nos advertiu. Falar do Filho do Homem é perdoável. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E Saul achava que ele ainda tinha o Espírito de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para não perder aquilo que o Senhor nos deu. E o texto diz que o próprio Cristo suplicou a quem? A Deus. Para que ele não experimentasse, para que Deus pudesse salvá-lo o quê? Da morte. Ele sabia que o quê? Morreria. Ele sabia que ia experimentar o quê? A morte. A morte que Hebreus traz aqui, o testemunho que Hebreus traz é justamente a morte eterna. De nunca mais poder ter uma vida com o Pai. E Jesus Cristo, e Hebreus declara que Jesus Cristo em todo o tempo, com lágrimas e agonia, oravam a quem? Orava a quem, igreja? A Deus. Para quê? Para salvá-lo da morte o quê? Eterno. E por quê? Porque os nossos pecados estariam sobre ele. E a Escritura Sagrada diz, e Hebreus traz o testemunho declarando, que Deus ouviu as orações dele, porque ele tinha um intenso desejo de obedecer a Deus, em todos os seus momentos.
Entendeu? Não adianta só orar. Jesus pedia algo para o Pai, como Hebreus declara, que livrasse ele da morte. Mas para que a oração de Cristo Jesus fosse ouvida pelo Pai, como diz Hebreus, ele teve o quê? Que obedecer. E com intensidade. E não só um momento. Em todos os momentos da vida dele aqui nessa terra. Ele teve com intensidade obedecer a quem? A Deus. Não adianta só orar. E aí Hebreus continua dizendo, e embora Jesus fosse o Filho de Deus, olha que coisa, Hebreus está dizendo, embora Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. Sabe por que Hebreus fala isso? Ele está querendo dizer, embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele não teria regalias. Ele não teria 2 pesos e 2 medidas. Ele não teria facilidades. Ele não seria ajudado pelo Pai. Entendeu? Ele não teria uma ajudinha, uma facilidade. Ele teria que obedecer. Porque ele já estava aqui nessa terra como ser humano. E Hebreus continua dando testemunho de Jesus Cristo dizendo o seguinte, embora Jesus fosse quem? O Filho de Deus. Teve de aprender por experiência própria. O que era o quê? Obedecer. Por meio daquilo que sofreu. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era o que, igreja? Perfeito. Que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Lembre-se que Deus o escolhera para ser o quê? Sumo sacerdote, de acordo com a ordem de quem? De Melquisedeque. Preste atenção. Foi depois de obedecer, foi depois de aceitar a aprovação, foi depois de sofrer, foi depois de experimentar. Só se pode ir a Deus. Só se tem um caminho para ir a Deus. Só se tem uma única verdade para ir a Deus. Só se tem uma única vida para ir a Deus. É Cristo Jesus. O único que salva é Jesus Cristo. O único que salva é Jesus Cristo. Não tem penduricalho. Não tem facilidades. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. É simples de entender. Vamos voltar um pouquinho lá no começo da Escritura Sagrada. Deus um dia olhou para a humanidade e percebeu que o Espírito dele não conseguiria habitar mais com a humanidade. Ele chama Noé, um agricultor, plantava
as suas vinhas e diz para Noé: a humanidade é má. O ser humano é perverso. E o meu espírito não mais consegue habitar com ele. Vou começar uma nova geração. Vou começar um novo povo. Noé, construa uma arca para mim. Porque a terra toda será inundada. Abrirei as comportas do céu. Noé, e nessa arca, todas as espécies, tudo que que um dia eu criei, estará nessa arca. Inclusive aquele que é a minha imagem e semelhança, que é você, Noé. Eu não vou fazer de novo o homem do barro. Eu não vou mais pegar e anestesiar o homem, tirar da costela dele a sua disjuntora. Eu não vou criar mais as aves dos céus, os peixes, os animais. Aqueles que entrarem na arca continuarão. A vida que eu construí para eles. E entrou Noé e a sua casa. Porque as outras casas, durante 100 anos, não quiseram Deus. Não buscaram a face desse Deus. Preferiram dissolutamente, com vontade própria e única, se esbaldar das coisas do mundo. Da perversidade, da iniquidade, do pecado, da prostituição, do engano, da mentira. Desejaram continuar como estavam. E chamaram Noé de louco. Julgaram Noé. Disseram para Noé: chuva onde? Isso nunca aconteceu. Dos céus nunca caiu água, nenhuma gota sequer. Mas Noé estava anunciando a palavra de Deus, o dilúvio, o que ia acontecer. Mas os corações fechados, endurecidos, não queriam. Buscavam facilidades, continuavam vivendo a sua própria estrutura, fazendo festa, dando-se em casamento. Tudo estava muito correto, muito certo. Esse é um louco que apareceu agora. Quem é ele? Um agricultor. E agora quer virar um construtor, mas esqueceu que aquele que o havia chamado, esse povo esqueceu que aquele que o havia chamado Noé, tinha dado tudo para ele fazer. As medidas, o desenho, rabiscou tudo para ele, e disse: só execute, Noé. Mas eles não queriam. A nação, o povo, as pessoas, as casas, as famílias naquela época não queriam. E a palavra de Deus se cumpriu.
veio o dilúvio. E aqueles que não acreditaram, perderam suas vidas. E a justiça de Deus foi executada através do dilúvio. Aqueles que creram continuaram tendo vida. Deus entendeu que o homem, o ser humano, preferiu o pecado do que a presença dele. Quantas vezes mais Deus teria que fazer igual fez com Noé? Mas Deus decidiu não mais julgar as pessoas. Deus decidiu julgar o seu filho no lugar das pessoas. E as pessoas não estão mais preocupadas com isso. Quem é esse Jesus que eles tantos falam? Para quê? Para que entregar a vida para esse Jesus Cristo? A minha vida está tão boa, tudo está acontecendo, é do meu trabalho que vem um sustento para dentro de casa. Jesus Cristo não fala daquilo que eu tenho que deixar ou abandonar. Jesus Cristo fala de uma vida eterna. Ele veio para advertir. Eu experimentei a sua morte, porque eu obedeci. Hoje estou vivo. Estou à direita do meu Deus Pai Todo-Poderoso, no trono da minha glória. Deus decidiu não julgar mais a humanidade. Deus decidiu julgar o seu próprio Filho em favor da humanidade. Guarda isso no teu coração. E Hebreus diz: só tem salvação, só vai experimentar essa vida se obedecer a Jesus Cristo. Se não houver renúncia, não tem obediência a Cristo Jesus. O próprio texto de Hebreus diz que Ele sofreu com choro, com oração de lágrimas e agonia de alma. Ele orava ao único que poderia salvá-lo da morte. E as orações dele foram ouvidas, porque ele decidiu com intensidade obedecer. Obedecer. Não houve facilidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 15. Ele alerta para os seus discípulos, e a palavra alerta para mim e para você, pelo Espírito Santo.
Que muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Queremos encontrar as nossas facilidades. Não se tem facilidade. Ora, se o pai não poupou o filho, e se eu não estiver no filho, eu também não serei poupado. Não se engane. Não se iluda. Não minta para você mesmo. Eu estou falando de vida eterna. Hoje o Senhor está falando para mim e para você de salvação. Ele está dizendo, você foi poupado. Não te julguei mais. Julguei o meu próprio filho. Mas se você não estiver nele, como ele não foi poupado, você também não será. E aí a gente inventa, cria, copia facilidades. Mateus capítulo 15 fala que os doutores da lei que os judeus criaram uma estrutura, uma norma, uma doutrina, que o filho podia dizer para o pai que ele era oferta ao Senhor, e ele estava desobrigado de honrar o pai e a mãe. E aqui eles incomodam Jesus Cristo dizendo, os seus discípulos não lavam a mão, não praticam a cerimônia de lavar a mão antes da refeição. E ele disse, vocês não honram o pai e a mãe de vocês. Aí Jesus Cristo diz, o que importa não é o que entra, é o que sai. É isso que Hebreus está denunciando. É isso que Deus denunciou no tempo de Noé. Estão anunciando o que tem contaminado as pessoas. Estão praticando o que tem destruído a vida das pessoas. Deus olha para a terra e diz, o meu espírito não vai conseguir andar com eles. O meu espírito não vai mais habitar no meio deles. Porque são pessoas iníquas, perversas, maldosas. E aí Jesus Cristo diz o seguinte no versículo de número 10. Depois que ele disse para os doutores da lei, vocês estão preocupados em lavar tantas mãos, mas não se preocupa em ter o coração lavado e purificado. Vocês estão preocupados em purificar tantas mãos para poder comer e não se preocupem em purificar e lavar o coração para poder falar, para poder ensinar. O que Jesus Cristo falou para a sua igreja? O que Jesus Cristo falou para os seus discípulos? Ide, vão por todo mundo. Falar o quê? Fazer o quê? Fazer o quê, igreja? Pregar. Anuncie as boas, o evangelho. Ele mandou inventar outros métodos. Ele mandou a igreja ficar inventando condições. Ele mandou os discípulos todos os dias
inventar algo novo? Foi isso que ele disse para a sua igreja? Foi isso que ele disse para os seus seguidores? Ele diz: vão anunciar. O que é pregar, igreja? É falar. Anuncie. Mas como anuncia? Anunciar o quê? Anunciar aquilo que eu quero? Ou o Evangelho? Ou a palavra? Mas a gente vai criando facilidades. Era mais fácil lavar as mãos. Ou não? Custa alguma reflexão? Custa alguma renúncia? Custa algum abandono eu lavar as mãos na refeição? Custa, amada igreja. Me traz arrependimento, amada igreja. Me traz renúncia e conversão. Mas e honrar pai e mãe? Traz, né? Porque daí não mexe com as minhas mãos, mexe com o meu coração. Aí Jesus Cristo disse o seguinte: então Jesus chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Vocês não se tornam impuro com o que entra o quê? Na sua boca. Mas o que sai da onde? Da sua boca. Isto é o que o torna o quê? Impuro. Aí o versículo de número 12 do capítulo 15 de Mateus diz: então os discípulos vieram e lhe disseram: o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será o que, igreja? Arrancada. E se arrancado, vai perder o que? A vida. Toda árvore arrancada da terra acontece o que, igreja? Seca, morre, para de dar o que? Frutos. Zela, guarda a coroa que o Senhor lhe deu. Portanto, não façam caso deles. São iguais, são guias cegos guiando o quê? Cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão aonde? No buraco. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer, quando declarou que não é a comida que contamina o quê? O homem. Vocês não entenderam? Vocês não entendem? Perguntou-lhe Jesus. Vocês não veem que qualquer o quê? Qualquer o quê, igreja? Coisa que se come, passa pelo estômago e mais tarde o quê? É expelida. Porém, as palavras que saem o quê? Da boca. Vem da onde? Do coração. E contamina o quê? O homem que fala essas palavras. Contamina quem, igreja? O ser humano que fala o quê? Essas palavras. Quando eu estou julgando alguém, está contaminando quem? A mim mesmo. Está escrito aqui. Saem da boca, vem da onde? Do coração. E contamina o homem que fala o quê? Essas palavras. Toda vez que eu minto, eu estou me contaminando. Toda vez que eu entro numa briga, eu estou me contaminando.
Toda vez que eu falo da vida de alguém, eu estou o que, igreja? Me contaminando. Porque do coração saem o quê? Os maus pensamentos. Quais? Todos. Sai do que do coração também, igreja? Os homicídios. O desejo de matar. Sai da onde? Do coração. Os adúlteros, os adultérios, sai da onde? Do coração. A imoralidade sexual sai da onde? Do coração. Os roubos saem da onde? As mentiras. O falso testemunho sai da onde, igreja? Do coração. As calúnias saem da onde, igreja? Do coração. Não é da mão? Então, o que precisa ser lavado é a mão? O que precisa ser limpo é a mão? É o que, igreja? O coração. São estas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir o quê? A cerimônia de lavar o quê? As mãos. Os lavar as mãos, Jesus Cristo está dizendo, disse para os seus discípulos, o lavar as mãos não limpa a vida espiritual. Mas o coração pode limpar ou sujar a vida espiritual. Então, amada igreja, vamos aprender com Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode nos dar salvação. Só Jesus Cristo pode dar salvação ao ser humano. A porta é Ele. O bom pastor é Ele. A videira é Ele. O pão vivo que desceu do céu é Ele. Nele está tudo. Então vamos acordar nesta manhã. Não haverá outro dilúvio. Mas Jesus Cristo voltará. Ou seja, haverá o último julgamento. E a justiça de Deus para a humanidade está no teu Filho Jesus Cristo. O dia que acontecer esse julgamento, não tem mais o que fazer. E ele um dia deixou uma parábola para mim e para você, dizendo o seguinte: o que o servo tem que fazer na ausência do seu Senhor? Continuar servindo. Continuar sendo vigilante. Está sempre à disposição para quando o Senhor dele chegar. Que não encontre dormindo. Que não se encontre maltratando as pessoas. Que não se encontre embriagado. Que não se encontre com esse coração. Onde anda por aí com maus pensamentos. Onde anda por aí caluniando as pessoas. Onde anda por aí mentindo, roubando, cometendo
toda espécie de iniquidade, seja adultério, imoralidade sexual, homicídio. O lavar as mãos não contamina. O não lavar as mãos não contamina a vida eterna. O lavar as mãos não purifica para a vida eterna. É o coração. Como teve o coração daquela Cirofenícia. Coloque-se de pé para nós orarmos. Ela clamou a Cristo Jesus por causa da filha dela. Jesus Cristo falou: eu não posso tirar os pães, o alimento das criancinhas e dar aos cachorrinhos, aos cachorros. E ela disse: Senhor, até os cachorrinhos estão comendo da migalha que cai da mesa das criancinhas. Aquela mulher entendeu que só existia um para trazer salvação. Aquela mulher entendeu que o único sumo sacerdote, o único caminho, o único que pode perdoar pecados, o único que pode escrever o nome no livro da vida, o único que pode libertar, sarar, curar. A única verdade, o único que pode promover vida, o único que pode trazer luz. Aquela Cirofenícia entendeu: Jesus Cristo. A ação de Deus já foi executada e aquela mulher entendeu. Se queremos vida, temos que correr para Cristo Jesus. Só Ele pode nos limpar. Só Ele pode purificar os nossos corações. Só Ele pode nos limpar. Como disse Pedro, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A verdade da vida eterna está em Cristo Jesus, igreja. E Ele hoje disse para mim e para você: se eu continuar vivendo uma vida promíscua, iníqua, com todas essas situações no meu coração, eu estarei contaminado. E sacrifício contaminado não agrada a Deus. Guarda isso no teu coração. O julgamento de Deus quanto à humanidade foi executado no seu próprio Filho. Ele sofreu por nós. Ele padeceu por nós.
Ele enfrentou a morte e o inferno por nós. Ele teve intensa obediência por nós. E a obediência dele trouxe sofrimento para ele mesmo. Foi experimentado. Vaso de qualidade tem que ser experimentado. Os melhores vasos são aqueles que aceitam o processo. São várias vezes sovados, amassados. É levado ao fogo por constância e inconstante. Em constância é levado ao fogo. Em todo momento é levado ao fogo. Até ser curado. Até ter o barro curado. Até ter o barro forjado. É o fogo que purifica, é o fogo que forja. Aí quando o oleiro olha a sua obra, e vê a qualidade dela, honra ela. Enquanto se tem o Espírito Santo, não abafe ele, não despreze ele, porque só ele pode nos ensinar a verdade e dar a devida glória ao nosso Salvador. Deus julgou a humanidade. Através do teu único filho. Por isso que é um amor incondicional. Eu fico imaginando, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele visita a terra procurando os seus justos. A palavra dele diz que Ele esquadrinha os nossos corações e pensamentos. E aqui eu tento imaginar uma cena. Deus visitando a terra, esquadrinhando o coração da humanidade. E dizendo: contaminados estão, iníquos são, o meu Espírito Santo, meu Santo Espírito não habitará, não tem lugar para ele, não tem morada para ele. O corpo da humanidade, o corpo deles que seria templo do meu Santo Espírito, não pode ser ocupado, porque não tem lugar para ele. Está cheio de iniquidade, está cheio de pecado, está cheio de imoralidade, estão contaminados, vão se perder, vão experimentar a morte eterna. Mas eu não os criei para a morte,
eu os constituí para a vida. Já sei. Entregarei o meu único filho. Ele sofrerá toda a dor. Do abandono, do desamparo. Ele experimentará toda a angústia de morte, toda a agonia do desamparo, da morte. Ele sofrerá pelo pecado da humanidade. O amor do Pai pela humanidade constrangeu o Filho a sofrer pela humanidade. Foi obediente. E o valor da obediência foi a morte. Sabia que sofreria. Sabia que seria desamparado. Sabia que experimentaria o chão, a morte, o inferno. Mas obedeceu. O amor do Pai constrangeu o Filho. A qual fez a vontade do Pai aqui na terra. Essa era a vontade do Pai. Resgatar aqueles que querem ser a sua imagem e semelhança. E o resgate está em Jesus Cristo. Só Ele, a igreja, só Ele salva. Não tente encontrar facilidades. Só Ele é a verdade e a vida. Foi Ele que padeceu, foi Ele que sofreu, foi Ele que experimentou a morte, foi Ele que venceu o inferno e a morte. É Ele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Se eu não entregar a minha vida a Cristo Jesus, o meu nome não será escrito no livro da vida. Se eu não obedecê-lo, não servi-lo, não cumprir a minha missão. Missão de filho, missão de servo, missão de embaixador. Eu não serei justificado. Eu experimentarei a condenação, porque a minha justificação não está em mim, está no sangue daquele que me amou. Só Ele, Jesus Cristo, pode escrever meu nome no livro da vida. Só Ele pode purificar os meus pecados. Só Ele pode me limpar. Só Ele pode me curar. Só Ele pode me sarar. Só Ele pode limpar os meus. Só Ele.
só Ele. Ele é o sumo sacerdote. A obediência dele nos salvou. O sofrimento dele nos libertou. Oh, Yama, sou, come-a. Oh, Simire, Xelecó. Sou Jesus Cristo, Ele é o único Salvador. Entreguemos a nossa vida a Ele. Renunciemos os nossos próprios desejos.